Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer aqui uma apresentação referente ao Banco Pine, um dos bancos microcaps e um dos bancos mais baratos da nossa bolsa na data de hoje. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho de como o banco trabalha, qual foi o desempenho dele nesse primeiro trimestre de 2024 e aqui alguns números para vocês. Então, o crescimento do lucro líquido, né? O banco veio passando de um período complicado aí de uns anos para trás, ali antes de 2022, e agora ele tem apresentado resultados positivos. Então, a gente vê aqui que no primeiro trimestre ele teve um lucro líquido de 63 milhões de reais, um crescimento de 106%, com um retorno aqui sobre o seu patrimônio médio, seu patrimônio líquido médio, de 23,9%, um índice bem elevado, maior do que de até alguns grandes bancos, e uma carteira de crédito que apresentou uma expansão de 61%, atingindo 11,7 bilhões de reais, tá? Então, para você ter uma ideia, o valor de mercado do banco hoje é de 1,05 bilhão, né? Ele é uma microcap. Microcap são todas as empresas que a gente considera abaixo aí de 3 bilhões de reais, então é uma microcap, com um índice de Basileia muito forte, de 13,7%, quando o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Falando um pouquinho da área de atuação, o Banco Pine aqui no setor de atacado e varejo está praticamente no Brasil todo, atendendo aí todas as regiões, com exceção de 4 estados. Como a gente falou antes, referente ao crescimento da carteira de crédito, tá aqui uma imagem que eu tirei do site de RI, da carteira expandida por segmento, né? Então a gente vê aqui em março de 2023 uma carteira de 7,2 bilhões, atingindo agora 11,7 bilhões, atendendo bastante grandes empresas e principalmente setor de varejo colateralizado, né? Então aqui na carteira expandida por produto você vê que a maior parte é capital de giro. O que seria essa carteira de crédito colateralizado? Na verdade, é um crédito que apresenta algum tipo de garantia, como por exemplo aqui o INSS, o FGTS, que são créditos que dominam essa carteira. Você vê, por exemplo, o INSS, que tem aqui 4,8 bilhões de reais, né, numa carteira total de 6,9 bilhões. E é muito interessante essa exposição a esse tipo de crédito, porque é um crédito com uma garantia praticamente certa, né? É o risco governo. Então, INSS, FGTS, domina praticamente toda a carteira colateralizada. Aqui ele até faz um destaque que 89% da carteira está nesses produtos aqui: INSS, FGTS e SIAP. Como consequência dessa exposição de baixo risco, a inadimplência acima de 90 dias do banco também é baixa. A gente vê aqui uma inadimplência total de 0,8%. Ela é muito baixa. A gente vê bancos aí que estão com uma inadimplência bem mais alta. Até o próprio Mercantil, que tem uma carteira muito forte de consignado INSS, tem uma inadimplência de 90 dias acima de 2%. Né? O Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, todos eles estão trabalhando com inadimplência acima de 2%. E a gente tem aqui um banco, então, que tem uma inadimplência abaixo de 1%. Né? 0,8%, e aqui ele dá um pouco do setor. Grandes empresas com 0,6%, médias empresas têm inadimplência mais alta de 3,2%, mas ainda é um nível controlado. O que preocupa foi esse salto em relação a setembro de 2023, né? Subiu de 1,8 para 3,2, quase dobrou. E o varejo colateralizado que, vamos falar assim, que praticamente dobrou, né? Foi de 0,3 para 0,6. Mas mesmo assim continua muito controlado. O Banco Pine é um banco que está muito bem na foto hoje. Eu chamei ele de um dos bancos mais baratos, a gente vai ver isso mais pra frente. A gente pega um PL de 3,99 e um preço sobre valor patrimonial de 0,83. O dividend yield dos últimos 12 meses de 9,10%, né? E o banco custa cada ação aí por R$ 4,25. Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses, mas em questão de múltiplos, o banco está muito interessante na foto. Se a gente pegar esse ROI divulgado aqui pelo banco de 23,9 e está dividindo com o PVP dele hoje, a gente tem um ROI de 28,8% ajustado pela cotação atual, ou seja, é um ROI muito bom mesmo, quase 30% aí de ROI ajustado pelo patrimônio líquido ou pelo valor que está sendo negociado o patrimônio líquido do banco hoje. Baseado então no último lucro líquido de 63 milhões no trimestre, fiz aqui algumas projeções para 2024, tá? Lucro projetado de 252 milhões, um aumento de 28% em comparação ano a ano. Eu coloquei 2022 aqui, mas era para ser 2023. E aí uma quantidade de ações que o banco tem de 210 milhões de ações, com um preço de 4,25. A gente pega então esse lucro projetado que eu peguei aqui, que fiz 4 vezes o primeiro trimestre, dividindo pelo número de ações, a gente tem, se o banco apresentar um payout de 25%, um dividend yield de 0,3 reais por ação. Se o payout for de 30%, é de 0,36. E se for um payout de 40%, a gente teria aí quase 11,3% de dividend yield. Lembrando que o banco só paga JCP. Então, esses valores estão brutos, a gente ainda teria que tirar 15% referente ao imposto de renda retido em fonte. Aqui eu trouxe alguns gráficos do Investidor 10 para a gente acompanhar a evolução dos resultados. Aqui, alguns itens que eu acho muito legal para olhar em banco, que é o ROI, o ROA e o valor patrimonial. Então a gente vê aqui hoje o Banco Pine tem um valor patrimonial de 5,14 reais por ação, um ROI aqui dos últimos 12 meses de 20,75% e um ROA de 0,92. Acho que aqui é interessante para completar a informação, conforme eu falei aqui, em 2023 o banco apresentou 196 milhões, se ele apresentar agora aquele lucro de mais de 200 milhões seria um crescimento de 28%, e aqui a gente vê nos últimos 10 anos como o banco estava desempenhando. A gente viu aqui que de 2016 até 2020 o banco teve resultados negativos em relação ao seu lucro líquido, apresentou melhores em 2021 e agora vem crescendo o resultado praticamente
muito mais do que dobrou de 2022 até 2023, o que gerou um aumento nas cotações aí. O banco saiu de menos de R$2 para cima de R$4 cada ação. Então esse gráfico aqui de lucro contra a cotação do Pine, ele tem uma distorção muito grande por conta do prejuízo, mas o banco aqui em 2009, valendo R$8, chegou aqui com crescimento dos resultados. Quando o banco lucrava 194 milhões, ele chegou a valer R$13, e hoje o banco está lucrando aí um pouco mais do que isso, 224 milhões nos últimos 12 meses, e ele está valendo R$4. Isso significa que o banco vai voltar para os 13, para os 15 reais? Ninguém sabe, eu não sei dizer, ninguém vai saber, tudo depende da manutenção dos resultados. Com certeza, se o banco manter resultados crescentes, manter aí um pagamento de dividendos interessante, a cotação segue o resultado. Então, o lucro subindo, as cotações tendem a acompanhar e tendem a subir, mas por enquanto a gente vê aqui uma cotação lateralizada e um lucro crescente, um lucro voltando para o seu patamar que ele estava antes aqui de 2015, antes de 2016. Baseado nesses resultados, eu calculei um preço teto para mim, para o Pine 4, de R$5. Nesse valor, o banco aí valeria aproximadamente 4,6 no PL, certo? Ainda estaria abaixo do seu valor patrimonial e ainda entregaria um dividendo muito bom. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação referente ao Banco Pine. Meu preço teto aqui terminando de R$5. Aqui, se ele pagar 25% de payout, a gente teria um dividend yield bruto de 6% nesse valor de R$5, mas como tem JCP, ia ficar aí na faixa dos 5,1% mais ou menos aqui de dividendo. E o banco continuar fazendo essa manutenção, então, como ele retomou esses resultados, retomou o retorno que está tendo, com certeza vai ser do interesse dos administradores receber esses valores. É um banco muito pequeno em comparação aos que a gente tem, de 1 bilhão praticamente, mas apresentando bons resultados, nada impede da gente aportar. E um ponto que é positivo para o investidor pequeno, como eu, como alguém que pode estar me assistindo, é que os fundos normalmente ficam um pouco longe dessas empresas muito pequenas por conta da liquidez. O Banco Pine tem uma liquidez ok, não é uma liquidez muito alta, mas também não é tão baixa como as small caps e as micro caps apresentam normalmente. Trazendo aqui um pouquinho de comparação, trouxe alguns outros bancos que também são baratos na nossa bolsa. O Banco do Nordeste é 4,8, Base é 4,2, mas você vê que o Banco Pine se destaca com 3,99 de PL. O PVP do Pine também está baixo, com um dividend yield mais elevado do que os seus pares. E esse PSR significa Price Over Sales Ratio, ou seja, praticamente o quanto que a ação está sendo negociada em relação às receitas que o banco apresenta. Uma coisa muito interessante é que ele tem o maior ROIC entre esses bancos aqui, pelo menos nos últimos 12 meses, o maior ROI também, né? E o ROA, infelizmente, ele tem menor, que o ROA, como eu disse, é um indicador muito legal para bancos. O Banco ABC é outro banco que eu tenho, tem 1,47 e o Banco Nordeste se destaca com 3,14. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem explicativo referente aos resultados do Banco Pine do último trimestre. Vamos acompanhando, mantendo aí bons resultados e permanecendo abaixo do meu preço teto, nada impede de eu fazer novos aportes, comprar mais um pouquinho, até porque tem um retorno interessante e vamos ver a perspectiva. Não adianta só olhar para trás, a gente tem que olhar para frente também, por isso que aquele gráfico ali, a explicação referente ao lucro projetado é muito interessante para a gente saber como que o banco vai se comportar, o quanto que ele vai estar pagando aí de dividendo, porque tudo que a gente investe aqui, a gente quer receber o retorno através de dividendos, através da valorização, tá? Mas principalmente buscando a renda passiva, comprando uma empresa barata. Muito obrigado por tudo, obrigado por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até mais.